Fala pessoal, professor Cadu aqui. Vamos continuar agora com o assunto, extinção do crédito tributário, e vamos falar especificamente sobre alguns detalhes do pagamento no que tange à restituição e os dispositivos do código sobre isso, né? Que é o que a gente pode chamar de pagamento indevido. Por que indevido? Porque ou ele foi a maior, ou seja, deveria pagar um determinado valor, pagou mais, ou ele foi realmente indevido, de maneira que não deveria nem ter sido pago. E aí, nesse momento, enseja-se a possibilidade do que podemos chamar, do que o CTN chama de repetição do indébito. Repetição do indébito é a mesma coisa que restituição do valor pago indevidamente. Então, toda vez que eu falar aqui repetição do indébito, eu estou querendo dizer sobre restituição, sobre um pagamento indevido. Você até poderia pensar assim, mas como que isso ocorre? Há casos em que se paga um imposto ou um tributo qualquer não deveria ter sido pago, ou o ato pode ser anulável, ou o valor foi errado, enfim, diversos são os motivos pelos quais podemos identificar um ato administrativo que possui presunção de legitimidade como indevido, como errado, como anulável, com vício. Então, isso enseja a devolução a quem pagou erradamente, né? Se não fosse assim, a gente ia acabar verificando o que a gente poderia chamar de enriquecimento sem causa, quer dizer, porque o Estado ia receber um valor indevido. Recebeu, pagou, já era, não tem mais o que fazer? Não, existe sim a possibilidade de se averiguar, de se analisar, de se apurar se aquele pagamento é devido ou indevido, sendo o indevido sendo a maior, caberá direito à restituição ao pedinte. Então, é isso, é um pagamento a maior ou indevido e ocorre, portanto, a repetição de indébito. Então, são essas regras de repetição de indébito de pagamento a maior e indevido que a gente vai ver agora do artigo 165 a 169 do próprio CTN. Ela surge e faz sentido que ela exista essa previsão, já que, se não fosse assim, ia ensejar enriquecimento sem causa por parte do Estado, que recebeu um valor maior, foi pago errado e deve ser devolvido, senão ocorre enriquecimento sem causa. Independe de prévio protesto. Porque a gente vai ler aqui no artigo 1165 que esse direito assegurado ao contribuinte da repetição do indébito, ele é assegurado independentemente de prévio protesto, ou seja, o contribuinte ele não precisa protestar, manifestar-se contra, tipo assim, paguei, mas estou pagando e não concordo com esse pagamento. Não, porque a devolução, a repetição do indébito vai ser devida independente desse movimento do contribuinte de protestar, de ser contrário àquilo que ele está pagando. O que tem que acontecer é, detectado que o pagamento está errado, deve ser devolvido o dinheiro a quem pagou de maneira errada. Pagou a mais, pagou, enfim, não deveria ter pago. Não cabe, inclusive, a quem for deferir ou autorizar essa restituição, essa devolução, verificar se o contribuinte protestou, se ele realmente manifestou a vontade contrária no momento em que ele pagou. Por que é interessante falar sobre isso? Porque o Código Civil ele fala sobre essa situação, né? Sobre a questão da devolução a quem pagou indevidamente, mas aí preciso que ele se manifeste, que ele proteste contra. No direito tributário isso não acontece. Constatado, deve ser devolvido. Então, não depende da vontade de quem pagou no momento do pagamento. Ele queria pagar, não queria, não interessa. Pagou, mas pagou errado, tem que ser devolvido. Recolheu a maior, há direito de restituição. Não depende de erro cometido pelo sujeito ativo na cobrança. Esse é outro detalhe também. Vamos ver quem errou. Foi o sujeito passivo que de repente pagou a mais porque ele errou? Foi o sujeito ativo, ou seja, quem cobrou e cobrou a mais? Não interessa na análise a questão do direito à restituição. Então vamos ver aí o artigo 165 que diz o seguinte. Sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, essa parte que eu expliquei, independentemente de prévio protesto, a restituição total ou parcial do tributo.
exatamente, total, porque se ele pagou tudo e pagou tudo errado, devolve tudo. Se ele pagou um pedaço e um pedaço errado a mais, devolve só o pedaço que ele pagou errado. Seja qual for a modalidade do seu pagamento. Ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162. Nos seguintes casos. 1. Cobrança ou pagamento espontâneo indevido ou maior que o devido, em face de legislação tributária aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. É o seguinte, foi feita uma cobrança ou foi feito um pagamento espontâneo de um tributo, por exemplo, pagamento espontâneo, né, no caso do lançamento por homologação, e aí detectou-se isso. Por quê? Ou porque aplicou a legislação errada, digamos. Então, aqui, na verdade, nesse inciso 1, a gente tem essa possibilidade do seguinte: identificou que a legislação tributária aplicável ao caso, que fez com que o pagamento tenha sido espontâneo, ou até mesmo cobrado, foi indevido ou foi maior. Então não era para aplicar a lei nesse caso, era outra lei, enfim, era caso de isenção, não era. Devolve o que lhe é devido, ou na natureza das circunstâncias materiais do fato gerador. Quer dizer, o fato gerador realmente não aconteceu, ou aconteceu e confundiram, qualquer situação nesse sentido que ensejou cobrança maior. O inciso 2, deixa eu sair da frente aqui. Quando ele fala assim, vai ser devida a devolução, né, o sujeito passivo tem direito à restituição por erro na edificação. Aqui mais uma imprecisão do código. O código quis dizer identificação. Então, o erro da identificação do sujeito passivo. Então, eu cobrei de alguém, mas era para cobrar de outra pessoa. E aí, essa pessoa, que não era a que deveria ser cobrada, pagou, então ela tem direito à restituição. Ou erro na determinação da alíquota aplicável no cálculo do montante do débito, ou na elaboração da conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Então, assim, pagou lá, preencheu um documento lá, aqueles DARF, DARG, documento de arrecadação. Aí preencheu errado, botou um valor a mais, era um valor a menos, pode pedir restituição. Calculou errado, alíquota errado, caso de erro que pode ser feita a devolução. E 3, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. A gente vai falar mais sobre isso, que é o seguinte: tem uma decisão contrária ao sujeito passivo, essa decisão foi revista, reformada, anulada, revogada ou rescindida, ensejando um direito sim à restituição lá do sujeito passivo. Então, se isso acontecer, é mais um caso aí previsto no artigo 165. Bom, continuando na nossa análise dos artigos do CTN, que diz o seguinte: restituição de tributo indireto. O que acontece? A gente viu uma das classificações, que é aquela que classifica os tributos entre diretos e indiretos, que é basicamente o seguinte: quando você faz recair sobre uma pessoa o encargo financeiro devido àquele tributo, ou seja, quem que tira o dinheiro do bolso e arca com aquela dívida tributária, esse será chamado contribuinte de fato. O contribuinte de direito é aquele que a lei diz que tem que pagar. Quando você tem um tipo de tributo em que é possível repassar o encargo financeiro a outra pessoa, e aí eu tenho um contribuinte de fato e um contribuinte de direito sendo duas pessoas diferentes, eu classifico isso como um tributo indireto. Então, o ICMS é um exemplo clássico de tributo indireto. Por quê? Porque a lei atribui ao comerciante a obrigação de recolher o tributo, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E então ele é o contribuinte de direito. No entanto, na maioria das vezes, ele repassa esse valor do tributo ao consumidor final. Quem compra a mercadoria compra por um determinado valor, porque naquele valor está embutido o preço do ICMS. Está embutido o valor do ICMS. Então, quem paga de fato, quem gasta de verdade o valor referente ao ICMS é o consumidor final, que é chamado, nesse caso, de contribuinte de fato. Então, surge a questão polêmica, né? Já que um tem que pagar, e é ele realmente que paga, que emite lá a guia para pagar, que é o comerciante, que é o contribuinte de direito. Mas quem arca com essa despesa, com essa dívida, efetivamente é o contribuinte de fato. Quem terá direito à restituição no caso dos tributos indiretos? Então tá aí. Primeiro aqui a explicação, tributos diretos e indiretos, que foi essa toda que eu falei, encargo econômico, exemplo ICMS.
Então, existe um certo conflito de posições de doutrina e jurisprudência. E aí, o que a gente precisa levar para a prova? Precisa levar para a prova qual é o entendimento hoje aí do STF, do STJ e o artigo 166 que também cai em prova, que diz o seguinte: a restituição de tributos que comportem por sua natureza transferência do respectivo encargo financeiro. Então, o que quer dizer isso por sua natureza? A natureza do tributo é assim, e é o caso do ICMS. Então, por exemplo, se você pega um IPTU, onde você faz uma transferência do encargo financeiro para um locador, isso não é a natureza daquele tributo. Então, aqui o 166 está lidando com os casos em que a natureza do tributo é a transferência do encargo financeiro. Então, essa restituição desse tipo de tributo indireto só será feita quando quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, por esse estar expressamente autorizado a recebê-lo. Então, na verdade, assim, o artigo 166 estabeleceu condições específicas para que fosse assegurado o direito à restituição de um tributo indireto. Então, trata-se o artigo de um tributo indireto, com a transferência do encargo financeiro por natureza, que é o que eu quis dizer, repercussão jurídica, ou seja, geralmente a própria lei, de alguma maneira juridicamente, essa transferência de encargo financeiro, ela já é assegurada pela própria dinâmica jurídica do tributo. E eu tenho aí no artigo 166 as condições legais e exaustivas para a restituição. Quais são elas? Ou ele vai ter que provar que assumiu o referido encargo, ou seja, é um tributo indireto, mas ele não repassou esse tributo. Ele que arcou com essa responsabilidade, ou seja, o contribuinte de direito. É uma situação que ensejará a possibilidade de restituição de tributo indireto. A outra, se transferiu a terceiro, então o primeiro caso é se ele não transferiu. No segundo caso, se ele transferiu, esse terceiro autoriza a receber essa restituição. Então, digamos que eles fizeram lá, pagaram um determinado ICMS a mais e transferiu essa responsabilidade lá, embutiu no preço do consumidor final. Aí eles viram que pagaram mais. Ele pede uma autorização por escrito do consumidor final, dizendo: eu autorizo esse comerciante a pegar o dinheiro de volta. Então, seria mais ou menos essa condição. Vamos ver o que o STF falou sobre o assunto. Súmula 546 do STF. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de iure, que é o contribuinte de direito, que é aquele em que a lei diz quem é que tem que pagar, não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. Eu estava falando o seguinte, é um caso em que seria um tributo indireto, mas na verdade não houve esse repasse, não houve essa recuperação, não embutiu no preço o valor do ICMS. E aí, se for comprovado isso, né, aquele que requer a restituição, vai caber a ele a restituição desse tributo pago indevidamente. STJ, contribuinte de fato pedindo restituição, não faz parte da relação. O que acontece? Então, nesse nosso exemplo que a gente deu, não há uma relação jurídico-tributária entre o contribuinte de fato, o consumidor final, por exemplo, e o fisco. Por quê? Porque o fisco está cobrando do comerciante, porque a lei diz que quem tem que pagar é o comerciante. E aí o STJ falou, então, consumidor final, você não tem legitimidade para ir lá e pedir a restituição de um ICMS pago indevidamente, porque você não faz parte dessa relação tributária. No entanto, o STJ fez uma interpretação um pouco diferente quando se trata de concessionário de serviço público. Nesse caso, o contribuinte de fato que recebe ali o repasse, por exemplo, né, aquela prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica em que você paga a conta e ali está embutido o ICMS também. Descobriu que pagou ICMS a mais, que não deveria ter pago. Nesse caso, é uma concessionária de serviço público, o contribuinte de fato pode sim ir lá e pedir a restituição. Então, são, na verdade, decisões de certa forma contraditórias do STF, mas específicas. Elas se contradizem, mas como elas têm diferenças, elas não se contradizem, porque uma é em relação ao concessionário e outra em relação a sem ser concessionário de serviço público. Então, o que você tem que levar para a prova é o artigo 166 e as condições para que algum tributo indireto possa ser objeto de pedido de restituição.
outra análise, outro assunto dentre esse assunto de pagamento, pagamento indevido e restituição, que é aquela que trata sobre a possibilidade de restituição de juros e multa. Aqui é a seguinte, toda vez que você tem que pagar um tributo, caso você tenha cometido alguma infração, você vai sofrer uma penalidade, e caso você tenha demorado a pagar, você tem que pagar aquele tributo com juros e multa, ok? Então, digamos que alguém deva 100, aí não pagou na época devida, cometeu infração, então vai ser cobrado sobre ele mais 20 de juros, mais 10 de multa. Tá? Tô chutando os valores aqui. Então, ele vai lá e paga 130. Pagou. Beleza? Pagou. E aí, passa um tempo, ou em determinado momento, descobre-se que, na verdade, não deveria ter pago 100, calculou errado. O imposto devido, o tributo devido era 80. E aí, como é que faz agora para devolver? Os 20, né, que pagou a mais, não pagou 100, tem que devolver 20. O que a lei diz é o seguinte, já que pagou errado 100, né, ou seja, pagou 20 a mais errado, os juros e as multas calculados sobre esse errado também devem ser devolvidas proporcionalmente. Então, se eu paguei errado 20%, eu vou ter de volta 20%, e aí vou ter de volta 20% dos juros, né, que no caso aqui é 4, e 20% de volta da multa, que no caso aqui é 2. Então, será devolvido 86 não. Aqui era 20, mais 4 é 26. Então, é isso que a gente vai analisar agora no artigo 67. É a possibilidade de restituição de juros e multa do tributo pago indevidamente. Então, aqui, ó, juros e multa de mora calculados sobre o tributo e pagos indevidamente também devem ser restituídos juntamente com o tributo pago erroneamente. Multas também devem ser devolvidas, menos a de caráter formal. Sim. Então, a lei estabelece o seguinte, artigo 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias. Eu coloquei aqui multa de mora porque é a mais óbvia, mas também existem outras multas que podem ser cobradas por infração, a não ser que seja uma multa de caráter formal. Então, nessa brincadeira aqui do 100 mais 10 mais 20, teve também uma multa por atraso na entrega na declaração. Então, é uma multa formal, e aí na hora de devolver, não cabe restituição nesse caso, porque é um caso de exceção aqui, ó, referente. Então, você devolve o tributo devido, você devolve os juros de mora calculado sobre aquele tributo indevido, e você devolve também a multa de mora calculada sobre aquele tributo indevido. No entanto, você não precisa devolver, caso você tenha pago, você não precisa devolver. O fisco não tem que devolver, caso parte desse pagamento tenha decorrido de infração de caráter formal, porque não fica prejudicada pela restituição. Beleza? Ok. Parágrafo único do 167 vai prever a situação de fluência de juros e correção monetária. O que acontece? A restituição vence juros não capitalizáveis, deixa eu sair da frente, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que é determinar. Direito a juros e correção do valor a ser devolvido paga maior ou indevido, diferente dos juros acima, e juros simples. Então, algumas análises também aqui do artigo 67. Veja, o 167 caput trata de juros e multas pagos indevidamente em função de algum cálculo de um tributo atrasado. Aqui não. Aqui eu estou falando da seguinte situação. Há uma decisão favorável, né? Porque assim, ó, a restituição ela não é automática. Paguei errado, liga para alguém, coloca na minha conta o dinheiro aí, fisco, que eu paguei errado. Não, não é assim. Você vai ter que requerer, vai ter que abrir um processo administrativo. Vai lá e falar, eu quero pedir de volta o dinheiro. Beleza. No momento em que se tem uma decisão favorável dizendo, ok, você tem razão, os seus argumentos estão corretos e o valor é devido a você, a ser restituído. Vamos restituir, ok? Vamos. O que a lei diz? No momento em que tem essa decisão transitada em julgado definitiva, e ela pode ser judicial ou administrativa, tem essa decisão que diz, é para devolver tanto para fulano. Cada mês que passar e que não devolver, será calculado um juros sobre esse valor a ser devolvido. Então, a restituição vence juros não capitalizáveis. A lei nem falou aqui sobre correção monetária, porque na verdade não precisa, porque correção é sempre devida. Porque caso não seja devolvido com correção,
aí causa enriquecimento sem causa, porque a correção é simplesmente atualização do valor, é simplesmente calcular quanto ele vale hoje o mesmo valor que valia tanto tempo atrás. Então, beleza, atualização, ok. Juros. Esses juros do parágrafo único do artigo 67 é aquele calculado a partir do momento em que tem a decisão que diz para devolver o dinheiro. Digamos que o fisco demora aí 6 meses, 8 meses, 1 ano, por causa da burocracia. É para ser calculado o juros sobre esse tempo em que não foi pago a partir do momento da decisão. E um outro detalhe é juros não capitalizáveis, ou seja, a matemática a ser feita sobre esses juros é de juros simples e não de juros compostos. Beleza. O outro detalhe aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, não. Ok. O outro detalhe é a questão do prazo de restituição. Quer dizer, paguei errado. Aí estou vivendo minha vida lá, numa boa. Passou 20 anos, rapaz, paguei aquele tributo errado, vou lá no fisco pedir de volta. Posso fazer isso? Não. Assim como o ente político, o fisco, a autoridade administrativa tem um prazo para cobrar, e uma vez esgotado esse prazo, perde-se o direito do lançamento, no caso decadência, ou da execução, no caso prescrição, e a gente vai ver no vídeo mais à frente, decadência e prescrição. Então, assim como o fisco tem um prazo para cobrar, aquele que pagou erradamente, pagou a mais, pagou indevidamente, também tem um prazo para pedir esse dinheiro de volta. Então, é o que a gente chama agora aqui do prazo de restituição. E aí tem essa divisão do prazo para requerer a restituição de maneira administrativa, e eu tenho isso de maneira não contenciosa, ou seja, pedir, vão devolver, não tem briga nenhuma, só estou pedindo. Tem o prazo para extinção desse pedido de maneira contenciosa, e temos também um prazo específico de restituição em âmbito judicial. Então, primeiro caso, restituição administrativa, que é considerado um prazo decadencial, né? A diferença entre prazo decadencial e prescricional a decadencial é a perda do direito e o prescricional é a perda do direito de ação contra aquela situação. Então, o artigo 168 vai tratar sobre o inciso 1, vai tratar sobre o prazo de extinção não contenciosa, que é o quê? O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos. Então, o prazo para pedir restituição administrativa é de 5 anos. No entanto, eu tenho o inciso 1 e 2 que vão trazer uma contagem inicial diferente. Quando for algo não contencioso, que seriam hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, o prazo para requerer a restituição é da data da extinção do crédito tributário. Ok? Então tá aí, ó. Olha só, o artigo 165, aqui, ó, inciso 1 e 2, tá aqui, ó. Cobrança ou pagamento espontâneo ou erro na situação. O 3 vai ser o contencioso, então depois a gente fala. Então nós estamos lidando com o prazo de extinção não contenciosa, que conta da extinção do crédito tributário. Ora, vamos analisar outra situação aqui. Lembra que a gente tem 3 tipos de lançamento? Lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Nos 2 primeiros, o de ofício e o por declaração, não tem muita dúvida do momento em que ocorre a extinção do crédito tributário, geralmente no pagamento. Então, lançamento de ofício, fiz o lançamento, o contribuinte foi notificado, passou um determinado prazo, ele pagou. Nesse dia que ele pagou, extingue-se o crédito tributário. Constatou-se depois que esse pagamento foi errado ou maior, ele tem um prazo para pedir esse dinheiro de volta, 5 anos contados do dia desse pagamento. A mesma dinâmica para o lançamento por declaração. O contribuinte declara, a autoridade lança, o contribuinte paga, tem 5 anos desse dia que pagou. Mas aí surgiu a dúvida do seguinte, e no caso do lançamento por homologação, em que o contribuinte apura, declara, levanta, escritura, emite a guia e paga. Beleza. Até aí, ok. Está extinto o crédito? Não, porque a extinção do crédito tributário, no caso de lançamento por homologação, só ocorre com a ulterior homologação. Então, eu paguei, fico esperando o fisco se manifestar e homologar. Só que a gente sabe que, na maioria dos casos, a homologação se dá tacitamente. Como? O contribuinte fez tudo isso, pagou, e depois de 5 anos,
tacitamente, ou seja, esgotado esses 5 anos, ele está tacitamente homologado. Ok. E aí, se a gente considerar que essa extinção se dá no momento da homologação, 5 anos depois, começaria-se a contagem do prazo para decadencial para pedir a restituição. Então, olha só, num dia eu paguei, passou 5 anos, homologou, começa a contagem do prazo de mais 5 anos para pedir a restituição. Basicamente, está dando ao contribuinte 10 anos para que ele possa pedir a restituição do tributo em caso de lançamento por homologação. Ok? Beleza. No entanto, a Lei Complementar 118 de 2005 veio dirimir as dúvidas, veio esclarecer a discussão que havia antes. Olha só aqui, ó. O STJ falava isso. Realmente, vocês estão na dúvida? Mas não, lançamento por homologação é 5 anos para homologar e depois 5 anos para pedir a restituição. Isso era antes da Lei Complementar de 118. Só que a Lei Complementar 118, seu artigo 3º, veio esclarecer algo muito importante, dizendo o seguinte: para efeito da interpretação desse inciso 1 do artigo 168 do CTN, a extinção do crédito tributário ocorre no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação no momento do pagamento antecipado, que trata o parágrafo 1º do artigo 150, que é o que fala de homologação. Então, deixa eu ler aqui e depois eu explico. O STJ e o STF disseram o seguinte: a aplicação dessa nova regra, dessa aqui, é a partir das ações que surgirem após a data da entrada em vigor dessa lei. O que aconteceu, então? Ficava essa discussão, o STJ entendia que são 10 anos o prazo total, porque homologa em 5 mais 5 para pedir. O artigo 3º esclareceu dizendo, não, olha só, no caso de lançamento por homologação, conta-se os 5 anos aqui do 168, inciso 1, para pedir a restituição da data do pagamento antecipado. Ok. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas que, teoricamente, teriam direito a 10 anos, teriam 10 anos para pedir a restituição, já que sabia-se que juridicamente o prazo era de 10 anos. Digamos que alguém pagou antecipadamente, depois de 5 anos homologou, passou 4 anos, ou seja, já passou 9. E aí veio essa lei, mudando, dizendo, a situação é essa. Essa lei veio com o intuito de se autodenominar interpretativa. Para quê? Para que pudesse ter efeitos retroativos. No entanto, o entendimento dos tribunais superiores foi, não, essa lei não é interpretativa não, ela é de objeto material. Ela mudou uma circunstância e, portanto, só pode ser aplicada nas situações daqui para frente. Ou seja, o STF e o STJ interpretaram a lei e disseram, ora, tudo bem, vamos aceitar a lei constitucional no momento do pagamento antecipado, mas a partir dos casos que surgirem a partir de agora. Se algum determinado caso já estava em curso, com 8, 9 anos, enfim, tinha direito antes da lei, lhe é assegurado os direitos lá dos 10 anos. Muda, a partir de agora, as ações judiciais que foram pleitear a restituição devem se submeter a essa regra de que 5 anos contados do pagamento antecipado. Tudo bem? Beleza, então. Depois, nós temos o prazo de restituição de 5 anos previsto no caput do artigo 168, direito de pedir restituição, porém em situação contenciosa, que é o quê? Na hipótese do inciso 3 do artigo 165. Qual é o prazo para pedir a restituição? É a data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Sim, o que acontece? Tornar definitiva a decisão administrativa favorável. Então, houve um contencioso, houve uma disputa, e essa disputa ensejou a seguinte situação: contribuinte, você tem direito sim à restituição. Seja porque você pediu a restituição e chegou à conclusão que você tem direito, ou seja porque você pagou algo e está questionando esse pagamento e chegaram-se à conclusão que, por exemplo, esse pagamento é indevido, foi maior, o lançamento é nulo, e aí essa decisão judicial faz o quê? Ela pega uma condenação que você tinha de pagar determinada coisa e reforma, anula, revoga ou rescinde. Então, ele pagou a mais ou indevidamente e pede a restituição.
administrativa ou judicial. Olha só, rapidinho. Vamos lá no 165, inciso 3. 165, inciso 3 é a reforma, anulação, revogação, rescisão da decisão condenatória. Então, são os casos de restituição, de extinção, prazo de restituição contenciosa. Então, eu tenho 165.3 citando essa situação e 168.2 estabelecendo o prazo de 5 anos e estabelecendo o início da contagem do prazo. Já que a reforma, anulação, revogação ou rescisão de uma decisão condenatória enseja a restituição, qual o prazo? O prazo é do dia em que transita em julgado essa decisão. O prazo é o dia em que se torna definitiva essa decisão, seja ela administrativa ou judicial. Então, tem lá a decisão. Realmente, você tem direito. Então, agora peça a restituição. Você tem um prazo de 5 anos para pedir a restituição. Então, é uma decisão favorável à restituição que foi reformada, anulada, rescindida ou revogada. Aqui eu coloquei um asterisco no revogada, porque o termo é também, mais uma vez, inadequado, na verdade, inapropriado, porque você revoga algo que você fez, né? Então, você revoga uma lei, por inconveniência e oportunidade. E aqui não se aplicaria muito bem essa situação, porque não era um caso de revogação por conveniência e oportunidade. Tem que reformar, anular e rescindir porque estava errado, porque estava contra a lei, porque foi feito, enfim, de uma maneira errada. A revogação não deveria entrar aqui, mas entrou e se cair na prova você marca como certo a revogação. Então, olha só, a partir dessa situação da decisão favorável ao contribuinte, ele passa a ter direito ao indébito. São 5 anos para pedir da data da decisão que assegurou o direito. Então, 5 anos início da contagem da decisão que entender o tributo devido. Seja essa decisão aqui, administrativa, seja decisão judicial. Então, aqui a gente está tratando disso, sobre prazo decadencial para pedir restituição nas duas situações, na não contenciosa e na contenciosa. E, por fim, a situação em que é possível pedir na justiça o quê? Existe uma decisão, eu fui lá, pedir a restituição. Veja, no caso do 168, não é pedir restituição, é uma decisão favorável e pronto, enseja agora favorável a mim contra uma decisão condenatória, que enseja agora que eu posso pedir a restituição. Então, eu tenho um prazo de 5 anos. Aqui não. Aqui eu pedi a restituição e ela me foi negada administrativamente. Existem os órgãos administrativos que fazem essa análise. Beleza. E aí, então, eu perdi, já não tem mais o que fazer? Não. Sempre existe o caminho judicial. A Constituição assegura isso, né? Então, eu tenho lá em mãos uma decisão administrativa contrária ao meu pedido de restituição. Eu tenho um prazo, agora não mais decadencial e sim prescricional, para poder pleitear na justiça o direito à restituição, pedindo o seguinte: senhor juiz, olha aqui, fui lá no administrativo, eles negaram a minha restituição. Mas veja aqui, eu tenho razão, olha aqui meus argumentos. E o juiz pode decidir, realmente você tem que mandar devolver. Tá, qual o prazo que eu tenho para fazer esse pedido lá na justiça? O prazo é de 2 anos. Então, uma coisa é aquele prazo decadencial para pedir uma restituição. Então, eu tenho 5 anos lá para pedir a restituição. Digamos que eu pedi, aconteceu um monte de coisa, sei o que, a decisão foi desfavorável. E agora? Perdi, não tem mais jeito? Não, eu tenho agora 2 anos para ir na justiça e pedir para que a justiça anule essa decisão administrativa. Então, olha só, pagou indevidamente, pediu a restituição administrativa e ela foi negada. Então, eu posso requerer junto à justiça por meio de ação anulatória da decisão administrativa. É o que prevê o artigo 69. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Então, o prazo prescricional aí de 2 anos. Então, é prazo de 2 anos para esse pedido de natureza prescricional. E aí eu tenho um parágrafo único que vai tratar da possibilidade de interrupção de prazo prescricional. Olha, geralmente quando a gente encontra legislação que versam sobre interrupção de prazo prescricional, é para favorecer aquele contra quem corre a prescrição, né? Então, a prescrição é sempre algo que corre contra alguém, é um prazo que corre contra alguém. Porque se eu não exercer aquele direito, eu perco. Acabou o prazo, já era. Então, a lei prevê, interrompe-se o prazo nessa situação. Olha só o que a lei está fazendo. Não estou falando aqui, não. Estou falando da lei de um modo geral.
está contando lá um prazo, digamos que seja de 5 anos, chegou no 4 anos, aconteceu um dos casos previstos na lei de interrupção, a contagem é zerada e volta, né? Então a contagem para, é zerada e volta do zero. Olha só, então é muito bom para quem está sendo, né, contra quem está correndo esse prazo prescricional. Então o parágrafo único previu aqui uma situação de interrupção do prazo prescricional. Diz o seguinte, ó, o prazo de prescrição é interrompido. Qual prazo? Esse aqui de 2 anos. Ele é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando seu curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública. Então, só aqui. Geralmente, qual que é a regra geral, sem ser no tributário? Que a interrupção zera o prazo. Aqui foi um pouquinho pior. Disse assim, olha, vou interromper, mas não vou zerar não. Continua de 1 ano. Mas aí surgiu uma situação aqui muito peculiar, que é a seguinte. Eu tenho um prazo aqui, ó, prescricional de 2 anos, ok? Para poder pleitear determinada situação. E aqui eu tenho 1 ano, ó, 1 ano, 2 anos. Digamos que passou-se um mês, e eu fui lá na justiça e pedi. E aí, o que o parágrafo único está dizendo? O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação. Ah, beleza. 1 mês, interrompeu, vai voltar a contar 2 anos. Não, mas volta contando 1 ano. Então, quer dizer, se a partir desse 1 mês aqui eu dei entrada na ação, né, iniciei a ação judicial, se o prazo for interrompido e contar 1 ano, eu vou ter um prazo total de 1 ano e 1 mês. Ou seja, a minha atitude me prejudicou. Agora, se passou 1 ano e 11 meses, faltou 1 mês aqui para passar 1 ano, eu pedi aqui, ó, início da ação, faltando 1 mês para acabar o prazo, pedi. O que acontece com o prazo? Ele é interrompido e volta a contar 1 ano. Ah, então aqui vai me beneficiar. Por quê? Porque já contou 1 ano e 9 meses, interrompe-se e continua contando mais 1 ano. Beleza. Então, qual é o entendimento da doutrina e da jurisprudência da aplicação do parágrafo único nesses casos aqui que seriam, de certa forma, prejudicial a quem está exercendo seu direito? É o seguinte, se esse início da ação ocorre antes desse primeiro ano, ou seja, ocorre aqui no primeiro ano, não há essa interrupção e a volta contando de 1 ano. Não, o prazo continua lá o mesmo. Agora, se esse pedido de ação, de início de ação, for após esse primeiro ano, aí sim interrompe e volta contando 1 ano. É basicamente isso que está escrito aqui, né? Olha o que está escrito aqui, ó. Se a interrupção for antes de 1 ano, não zera. Se for depois de 1 ano, zera e recomeça a contagem de 1 ano. Tá bom, pessoal? Então, todos os dispositivos sobre pagamento indevido, restituição de indébito do artigo 165 ao 69 estão aí. Próximo vídeo aí os outros casos de extinção do crédito tributário. Fica com Deus, tá? Um abraço, até a próxima. A gente se vê.